Olá, gente do canal, Márcio França aqui mais uma vez. Hoje a gente vai estar conversando sobre a seguinte questão: qual seria a finalidade da educação? A educação teria a mesma finalidade em todos os momentos, em todas as épocas? Então, como a gente poderia partir na primeira conceituação, o que seria educação na verdade? Então, se a gente pegasse um conceito aí mais funcionalista de Émile Durkheim, a gente vai perceber que a educação seria uma imposição das gerações antigas sobre as geraçõões mais novas. Então, dentro desse contexto, a gente vai entender que a educação seria aquele conhecimento acumulado historicamente pela sociedade, que a gente, quando surge uma nova geração, aquele conhecimento não é deixado de lado e inventado do zero outro conhecimento. É como dizia em certo lugar, né? Isaac Newton diz: eu consegui ver mais longe porque estava sobre os ombros de gigantes. Então, um conhecimento ele serve de base para que outro conhecimento seja construído em cima daquilo ali, seja discordando daquilo, ou dando prosseguimento mesmo, mas se parte sempre de uma base já existente. E esse conhecimento ele é importante para a própria sociedade, que a gente poderia dizer que seria denominado de educação, toda essa parte dessa transmissão de uma sociedade para outra do conhecimento. Seria uma definição mais dentro do ambiente aí de Émile Durkheim, desse sociólogo aí, dessa perspectiva. Se a gente pegar, por exemplo, o Mike Young, que é um sociólogo também, ele vai conceituar a educação e dizer: a educação seria uma seleção e organização de conteúdos, onde você vai escolher aqueles conteúdos intencional ou não. Então, aí já entra uma questão de luta de poder dentro da educação, que é um conceito um pouco mais assim transformador. Então, esses dois extremos aí a gente vai perceber, ter pelo menos uma noção do que seria educação. E para que a gente entenda todo esse contexto, todo esse fenômeno educativo, a gente lança mão de outras ciências, porque somente uma ciência, por exemplo, a pedagogia atualmente é tida como a ciência da educação, até Émile Durkheim diz a ciência prática da educação. Então, ela sozinha não consegue dar conta de tudo isso aí, de entender a própria educação. Então, se lança mão de ciências muito mais antigas, ciências da educação como a sociologia, a filosofia, até mesmo a economia, para que a antropologia, para que se consiga compreender o que é realmente esse fenômeno que se apresenta diante de nós de uma forma muito complexa. E respondendo à questão das próprias finalidades da educação, a gente percebe que anteriormente o conhecimento ele não era institucionalizado. Com o surgimento dessa escola, chamada essa escola mais burguesa, o conhecimento se institucionalizou. É como se o conhecimento ele ficou privado, ele ficou ali armazenado em um local até oculto, que para que você tenha acesso a esse conhecimento, pelo menos é a mentalidade, né? A gente sabe que não é isso, o Google está aí para mostrar que o conhecimento está em todos os lugares, até mesmo na nossa vivência do dia a dia. Então, esses conhecimentos que estão institucionalizados, a gente só consegue ter acesso a eles se passar pela escola. Então, por isso que os nossos conhecimentos às vezes não são valorizados se não tiver um diploma, não tiver um certificado, porque a própria escola institucionalizou o conhecimento e ele é como se ele estivesse preso ali. Então, para que você tenha acesso ao conhecimento, tem que passar por aquela instituição chamada escola, que ela vai validar aquele conhecimento que você tem. Certo? Então, dentro dessas questões da finalidade da educação, que isso aí está no âmbito da filosofia da educação, aí, todas essas questões de tendências filosóficas da educação, a gente vai perceber que a primeira tendência são divididas em três tendências. A primeira tendência vê a educação, a finalidade da educação, como sendo a finalidade redentora. É aquele pensamento que acredita que a sociedade é uma coisa e a escola é outra coisa, e a função da escola é fazer com que aqueles indivíduos que, de certa forma, se extraviaram, estão saindo do processo, estão às margens, eles consigam convergir, eles consigam ser direcionados para dentro da sociedade e assim mantenham uma ideia mais funcionalista, cada um ocupando o seu papel social dentro daquela sociedade. A gente tem teórico dentro disso aí, com esse pensamento, por exemplo, Comênios, que é citado por alguns autores como tendo esse pensamento. Até mesmo a gente tem outros autores aí como Lucchesi, que ele cita que Comênios tem essa mentalidade, né? Comênios aí do século XVI, século XVII, muito conceituado dentro da pedagogia aí. E a gente vai observar que Comênio tem essa mentalidade que a escola ela é redentora. Então, essa missão salvífica da própria escola é uma mentalidade um pouquinho mais aí tradicional, está dentro daquilo que a gente chama de escolas liberais. Outra mentalidade que a gente tem é que a escola, a finalidade da educação é reproduzir essa dominação. Então, dentro disso aí, como eu expliquei no vídeo anterior, a gente tem autores como Bourdieu, a gente tem a questão da violência simbólica, a gente tem aí o Althusser com a questão dos aparelhos ideológicos, que a escola serve para reproduzir
essa dominação aí. E a gente tem também Baudelot e Stablet também, que são autores que vão no sentido da existência de duas escolas. Então todo esse modelo serve para reproduzir esse modelo de dominação social e manter a escola, a sociedade daquele jeito, com essa mesma divisão de classe. E outra função que a gente tem aí, lembrando que essa primeira tendência de Redentor, ela é uma visão positiva da educação. Talvez até você tenha esse pensamento, já viu alguém que tem, porque na verdade esses pensamentos eles não são de épocas antigas e já passaram, e agora não, eles estão sempre permeando o ambiente escolar. E dentro disso aí a gente vai perceber que esses dois primeiros modelos, o modelo redentor e o modelo reprodutor, eles estão dentro dessa ideia mais liberal da educação. E o terceiro modelo seria que a função da escola, na verdade, ela tem uma função, uma finalidade da educação seria aquela função transformadora. Que aí a gente já tem ideias aí de esses marxistas, esse pessoal que vê a escola como uma possibilidade da classe dominada se apoderar daquele conhecimento e também ter como reagir, ter como se manifestar e participar de todo o processo. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa aí no comentário, diga o que você achou. Pode comentar aí se você também, qual dessas ideias você mais se aproximou, se assemelhou, que você mais acha correto dentro da educação. A função de redenção da educação, que a gente tem muitos professores aí com essa ideia que a função da escola é redimir o próprio indivíduo e tal. Ou se seria, na verdade, a escola funciona aí como um sistema reprodutor mesmo da desigualdade, ou se ela tem a função de transformar a própria sociedade. Então, se no primeiro momento, na redenção, escola e sociedade, educação e sociedade são coisas diferentes, no segundo momento elas são coisas bem próximas ali, estão no mesmo contexto. Se ela vai reproduzir, então um sistema, a escola é um sistema que está dentro da própria sociedade. E a sociedade interfere diretamente nas decisões da escola, porque quer que a escola funcione como um aparelho reprodutor da desigualdade ali. A outra fala que a escola ela já tem esse poder todo transformador, o poder de transformar a própria sociedade. Então são um viés diferente. Enquanto essa segunda corrente vê que a sociedade ela interfere na escola, nessa segunda corrente, nessa segunda tendência, a gente tem que a escola pode interferir diretamente na sociedade e mudar a própria sociedade. Beleza? Até a próxima e valeu!